A paz do Senhor, meus irmãos, como é que estão vocês? Tá agradecendo grandemente ao nosso irmão Marcinho por esse convite para estar ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo em meio desse canal dele. Desde já peço a todos vocês que compartilhe, dê o joinha para fortalecer mais o canal do nosso amigo Marcinho, ok? Vamos lá, a palavra de Deus. Vou dar uma breve leitura aqui. E a palavra de Deus, vocês vamos ler, vai se encontrar em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Vamos lá. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Itália, piedoso e temente a Deus, com toda sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de continuar orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixou os olhos nele e muito atemorizou, disse: que és, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a minha memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtido, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e enviando-lhe, contando tudo, os enviou a Jope. Amém? Irmão, essa história é uma história que fala sobre um homem que ele era um homem que era um soldado, um dos melhores soldados, mais respeitados, que pelo o nome centurião já diz tudo. Para quem entende, só diz o que é um cinturão. Cinturão é, vamos dar comparação, no dia de hoje, como se fosse um capitão do exército, um coronel, entendeu? É quem treinava, quem dava ordens. Esse homem, por sua vez, era um dos homens que, sem entender, sem ter o batismo, porque naquela época ele ainda não tinha o batismo, mas conhecia a palavra de Deus e tinha o temor por Deus. Então, por conhecer a palavra de Deus, ele continuamente orava a Deus, dava esmolas sempre sem ter o que dar, sem ter o que fazer. Porque assim, ele era um homem muito rico, mas nenhum momento a riqueza dele desceu ao coração dele. Nenhum momento. Então ele
por ser um homem muito bondoso, ser um homem que buscava muito a Deus, Deus achou graça de enviar um anjo a ele para dar a devida ordenança para que ele possa passar por a ordenança de Cristo, que é o batismo, que não existe salvação sem o batismo. Então, sim, até esse momento, o capítulo 8, fala exatamente sobre isso. Aqueles que, meio desse canal, estão nos assistindo, vocês sempre tenham em mente, vocês que não são batizados, vocês que ainda não conhecem essa fé cristã, que é o Evangelho de Cristo, tenham em mente, meus irmãos, que Cristo está próximo a voltar. Em breve, Ele arrebatar toda a sua igreja. Você que está por aí, você vai ficar para trás? Cornélio, ele obedeceu a palavra, a pregação que Pedro fez para ele, porque era exatamente isso que Deus queria. Ele viu o teu anjo para que ele fosse até lá e Pedro obedecesse, fizesse essa pregação. Amém? Então, assim, meu entendimento sobre essa leitura é exatamente isso. Porque um soldado respeitado se render a Jesus Cristo, imagina um de nós que não somos nada. Entendeu? Então vamos nos despertar, vamos orar muito. Temos que buscar muito na madrugada por aqueles que necessita. Sem contar que aqui na época que esmola alimento, era tudo que precisava. Você que é missionário, você que faz a obra de Deus, simples. Você quer fazer a esmola, me diz aqui na palavra, vá até a casa do seu irmão, vocês for uma visita, vamos visitar, uma visita num canto, uma visita no outro. Você vai saber o que precisa, o que não precisa. E você tem condição de ajudar? Ajude. Não mete força em ajudar aquele irmão que você está vendo que está necessitando. Porque aquele irmão, muitas vezes, ele pode estar precisando de um alimento, pode estar precisando, seja o que for. E no que ele está precisando, e você está podendo ajudar, você irá ajudar ele. Deus muito irá lhe ajudar muitumente. Amém, irmão? E essa palavra de Deus, eu não sou um pregador, mas o que Deus me dá, o que me deu para que eu passar para os irmãos nesse canal, eu estou passando agora. Agradeço por essa oportunidade. Marcinho, Deus te abençoe. E vamos a mais um canal de Marcinho. Deus